Próximo tema, medicina tradicional chinesa. O ser para ser. Doutora Gislaine Cristina Abdo, médica acupunturista responsável pelo ambulatório de acupuntura e medicina tradicional chinesa, no ambulatório de ELA, Unifesp EPM. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da comissão organizadora para estar falando aqui hoje. Quando eu recebi esse tema é obra do Dr. Akari Souza Búzio Oliveira, né? Então, assim, é um tema muito filosófico, até para a medicina tradicional chinesa. Eu tive que ficar meditando um tempo nesse tema para poder desenvolver a aula, né? Mas isso me levou a fazer pesquisas e ler algumas coisas que fugiam um pouco, né, da medicina tradicional chinesa. Para minha surpresa, muitas coisas convergiam, e o que eu vou falar para vocês aqui são palavras e textos de física quântica, de aulas de ecologia e sustentabilidade, tá? Que eu acho que o papel do profissional ligado a um serviço de ensino e pesquisa, um profissional que atua na área da medicina, da fisioterapia, da fono, enfim, né, psicologia, a aula da Vânia, belíssima, né, que traz assim, aspectos super particulares, e eu acho que a criatividade é um ponto importante do pesquisador. Por quê? Porque o pesquisador ele não pode ficar alheio a tudo que acontece no mundo. A gente tem que ter curiosidade, a gente tem que buscar. Se ela é uma doença que até hoje é dita que é incurável, tratável, mas incurável, por que não? Por que não buscar a cura? Né? Por que não? E por que caminhos? Quais caminhos nós vamos escolher, decidir, né, pesquisar, enfim, ter curiosidade de buscar, né, para dar uma melhor evolução, ou sei lá, uma possibilidade de cura para esses pacientes. A medicina chinesa é muito otimista. A gente trabalha sempre com a possibilidade de. Existe a possibilidade de melhorar, existe a possibilidade de cura, mas existe também a possibilidade de piora, existe também a possibilidade de morte. Né? E a gente tem que estar preparado para isso. Então ser, né? Eu fiz essa pergunta ontem numa aula lá no setor de neuromuscular. Quem é você? Você vai virar assim, quem é você? Né? É uma pergunta que aparentemente é fácil de ser respondida, porque no contexto social nosso, a primeira coisa que a gente faz é responder não, eu sou Gislaine, eu sou médica, né? Mas quem sou eu realmente? Né? Essa pergunta é uma pergunta complicada, se você parar e refletir mesmo sobre esse assunto. A gente tem nosso corpo, ele volta? Volta. Aqui. Acho que melhor pegar aqui. Bom, nós somos corpo, então, hoje, o primeiro dia do simpósio, a gente falou muito sobre neurônio, sobre neurotransmissor, sobre neuroprotetor. A gente está falando do quê? Da matéria, o que é mais visível, do que é mais palpável, né? O que a gente consegue ver, pegar, palpar. Mas será que não são só corpos e matéria? Nós temos também nossos sonhos, nossas emoções, né? Nós somos história. Então, tem a história da minha família, a história do meu pai, a história da minha mãe. A gente fala de 10% de casos de ELA que são casos familiares de transmissão genética, mas existem vários genes sendo pesquisados.
será que existe só um caminho, realmente? E será que isso vem por transmissão física, material, ou será que isso vem por um outro lado de transmissão familiar? Então, o jeito nosso de ser, né? O jeito nosso de escolher as nossas preferências, nossos hábitos, nosso modo de vida. Nós somos vida. E o que é vida, doutora Carice, você pergunta hoje pela manhã? Será que é o contrário de morte? São reflexões. Eu não tenho todas as respostas. Eu tenho perguntas. Né? E eu acho que cada um de nós tem uma resposta particular, que cabe dentro do nosso ser, né? Dentro da nossa pessoa. Pode passar. Então, dentro de um contexto multidisciplinar, multiprofissional, a gente tem falado muito, hoje em dia, de medicina integrativa, onde nós abordamos tudo isso. Então, temos corpo, mente, aspecto econômico, aspecto espiritual, religioso, diferente do espiritual, o ambiente nosso, a alimentação, a parte profissional, social, familiar, cultural, etc, 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 etc. Tá? Então, com isso, a gente, didaticamente, a gente faz essa separação, né? Nas bolinhas, aqui tudo separado. Mas isso não pode ser encarado dessa forma. Pode passar? Quando a gente fala desse contexto, a gente está analisando cada indivíduo de forma particular, de forma individual, né? Relacionado aos hábitos de vida dessa pessoa. Então, a pessoa ela pode ter a mesma religião, ela pode ser espiritualizada, ela pode ter a mesma profissão, pode até ter nascido na mesma família, né, serem irmãos, mas dependendo desses hábitos, essas pessoas são completamente diferentes. E elas vão evoluir no processo de vida diferentemente. Pode passar? Então, essa combinação de tudo isso, quando a gente fala de medicina chinesa, a gente encara como se fosse tudo, num contexto só. Tudo isso, quando a gente vê uma pessoa, a gente olha para ela dessa forma. E mais ainda, pode passar? O homem sendo colocado entre o céu e entre a terra. Isso pode parecer assim meio místico, religioso, né? Mas a concepção de homem aqui, dentro da medicina chinesa, não existe o homem isolado. Ele tem que ter essa relação. Onde o céu representa alguma coisa mais elevada, alguma coisa mais sutil, vamos dizer assim, que pode ser ligado ao aspecto espiritual, que pode ser ligado ao aspecto energético, e a ligação com a Terra também, que seria a relação com a parte material. Então, não existe ninguém que consiga ser simplesmente espiritualizado, viver de luz, por exemplo. Né? Tem muita gente que fala, vou viver de luz. Até tem, mas essa pessoa já não está no nível normal nosso. Né? Se existe uma fisiologia capaz de suportar falta de água, falta de alimento, é um nível superior, vamos dizer assim. A maioria de nós, mortais, a gente tem que estar relacionado com a terra, com o alimento, com a respiração, tá? Está fincado nas nossas raízes. Então, novamente, quem é você? Se estiver muito bem claro, né, sua concepção de vida, o que você gosta, o que você não gosta, as suas aspirações, o que você quer para o futuro, então as aspirações, a concepção espiritual ela fica mais clara, independente da religião. A religião é uma ponte, um caminho para ajudar a pessoa a seguir suas aspirações mais íntimas, mais interiores. Tá? Pode passar? Mas esse homem ele tem que estar fincado na terra. Se ele quer fazer essa elevação espiritual, se ele quer se elevar ao céu, ele tem que estar com o pé fincado na terra. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que conhecer a fisiopatologia dessa doença, eu tenho que conhecer a anatomia, eu tenho que conhecer a medicação, eu tenho que conhecer a cirurgia, eu tenho que conhecer a pesquisa clínica, experimental, etc, etc. Mas, buscando sempre o céu. Tá? Cuidando do nosso corpo, vivendo a parte material, vivendo aqui e agora, mas buscando sempre o céu. Pode passar? Pode passar? Quando a medicina chinesa, a gente fala que o homem com saúde é um homem em equilíbrio. Só que esse equilíbrio não é
um equilíbrio estático. Vocês já viram algum malabarista numa corda bamba ficar paradinho? Né? Com o pé só assim, paradinho? Ele tem que se equilibrar todo o tempo. Então, quando a gente fala de equilíbrio, é um equilíbrio extremamente dinâmico. Ou seja, pode passar? Ele vai ter períodos de altos e tem períodos de baixos também. Então, estamos tristes, estamos alegres, estamos doentes, estamos saudáveis, né? Estamos com frio, estamos com calor. Isso visando corpo, mente, emoções, a parte espiritual, ambiente, e todas essas interações, a medicina chinesa fala que é um processo de adoecimento. Mas poderia ser um processo de saúde, por exemplo? Né? Poderia ser um processo de saúde. Qual a diferença de um processo de adoecimento e de um processo de saúde? Alguém tem alguma opinião a respeito? Todos nós envelhecemos, mas envelhecemos com saúde e envelhecemos doentes. Né? Pessoas com 120 anos, como a doutora Cari mostrou. Né? Locais, regiões onde a longevidade, a expectativa de vida chega aos 90 anos, a média. Né? Então, vocês viram que todos aqueles círculos, religião, alimentação, parte profissional, parte material, tudo isso, se você conseguir equilibrar isso, levar tudo isso de uma forma saudável, você não adoece. Seria o princípio, o objetivo da medicina preventiva, né? Envelhecermos sem doenças. Isso é possível, mas a gente tem que levar em conta o equilíbrio. Tá? Então, se um dia nós estamos mais estressados, mais nervosos, mais tristes, vamos buscar um outro caminho, né? A contraposição disso. Vamos ver se dá para melhorar de alguma forma. Pode passar? Então, essa doença é um processo, os profissionais de saúde, o papel do profissional de saúde é indicar para a pessoa, para o paciente, se ele está fazendo da maneira adequada ou não. Tá? Então, se eu sou uma médica, estou vendo um paciente meu com uma doença que está evoluindo rapidamente, eu vou buscar aonde está. Onde está o fator que está acelerando essa doença? A esclerose lateral amiotrófica é uma doença que tem muita variação, né, de prognóstico dessa doença. Ela tem pessoas que rapidamente evoluem para tetraplegia e ficam numa cama e precisam de um respirador. Tem outras pessoas que vivem mais de 10 anos. Por quê? E qualquer pesquisador fazer essa pergunta. Por quê? Eu vou aceitar que é um gene que determina isso? Se eu estou falando que a ela é uma doença de causa multifatorial, por que eu vou pensar que o tratamento dela é unifatorial? Por que eu vou pensar que é ela, utilizando uma droga neuroprotetora, por exemplo, somente essa droga será capaz de bloquear esse processo de morte neuronal? São questões que a gente tem que pensar, né? Se na medicina preventiva, sem casos de doenças mais simples, existe a regressão de doenças, se existe uma estabilização de quadros, mesmo de doenças crônicas, né? Por que não pensar numa fase preventiva? A gente falou de diagnóstico precoce, por que não começar já desde o começo, desde o momento do diagnóstico, o tratamento e orientação desses pacientes para um estilo de vida adequado, né? Que leve a uma preservação da condição de saúde por mais tempo desse paciente. Tá? A gente acredita que isso é possível. Então, a doença é um processo. E a saúde também é construído dia a dia. A gente tem que buscar isso todos os dias. Viver um dia de cada vez. Isso é filosofia. Não, isso não é filosofia. Isso é uma realidade que eu aprendi nesse ambulatório. É a maior verdade que eu hoje em dia sigo mesmo. Viver um dia de cada vez. Valorizar cada minuto. Porque eu não sei se eu vou atravessar a rua, um carro vai me pegar e vai me atropelar e eu estarei mortinha daqui a meia hora. Né? Então é assim que a gente tem que pensar. Viver plenamente todos os momentos da nossa vida. Pode passar? Então, tem um livro que eu achei muito interessante, que aborda não somente aspectos de medicina, mas de antropologia também.
também. E ele fala formação de sujeito e transdisciplinaridade. Ele define a medicina chinesa, assim, na prática médica chinesa tradicional, o importante não é saber o que o doente tem, mas antes saber apreciar o que ele é. Tá? Então, cada um de nós é único e tem que ser avaliado como tal. Todos nós temos necessidades particulares e essas necessidades elas têm que ser respeitadas. Pode passar? Então, Dr. Amit Goswami é um físico que a Brela ela fez um evento com a palestra de divulgação do filme dele. Quem é o professor Amit? Né? Quando eu comecei a fazer medicina chinesa, mais ou menos em 2000, 99, 2000, o professor Amit, ele estava começando a publicar, não diria começando a publicar, mas saíram em português os primeiros livros dele. E ele, hoje em dia, é uma referência na questão da união entre ciência e espiritualidade. Ele veio ao Brasil, ele veio no evento que a renda foi revertida para a Brela. Eu queria muito ouvi-lo pessoalmente, porque eu queria fazer uma pergunta para ele, né? Eu queria fazer uma pergunta com relação à esclerose lateral amiotrófica. Então, durante a palestra dele, ele falou muito sobre a consciência. O que nos une a Deus? O que une a ciência e a espiritualidade? Ele fala, pode passar? Uma aproximação desse Deus, que seria uma consciência universal, mas não através do ego, das coisas que eu quero, as coisas que eu prefiro, as coisas que eu tenho prioridade, não. Mas através também da nossa consciência, essa coisa que está lá dentro da gente, a coisa mais reservar no âmago do seu ser, né? A coisa mais preciosa que existe no âmago do seu ser, vamos dizer assim. A sua consciência mais pura, livre de tarjas e preconceitos e rótulos. Então, é alto, é baixo, é gordo, é magro, é rico, é pobre. Não, é um homem. Tá? Então, essa é a consciência maior, mais pura, mais límpida possível. E ele fala que não adianta simplesmente ser, porque essa volta toda, então essa volta à nossa consciência interior, né, essa união com essa consciência maior, ela só é possível através dessa libertação do ego. Então, todos esses rótulos que nós temos e vemos desde que somos pequenos, né, desde que somos crianças. Ele fala que precisa, esse é o movimento do ser. Então, eu sou Gislaine, conheço quem eu sou, mas é preciso também fazer, porque eu tenho consciência de que eu sou, eu tenho consciência do que é preciso fazer, mas eu não faço. Também não adianta nada. Tá? Eu acho que precisa pesquisar alguma substância ou algum alimento com relação à esclerose lateral amiotrófica, mas eu não faço o meu projeto de pesquisa, eu não vou atrás. Eu acho que existe uma possibilidade de um trauma emocional, mas também não vou atrás. Não vejo, não vou verificar. Não adianta nada. Ele até brincou, falou, o correto é isso aqui, ó. Ser e fazer, ser e fazer, ser e fazer. E cada vez que nós somos e fazemos, isso é reforçado e cada vez fica mais forte essa consciência que no começo ela é individual, mas como nós estamos aqui em grupo, essa consciência, esse conhecimento que você está adquirindo hoje, amanhã, é uma consciência coletiva. E juntos nós vamos reforçando, transmitindo esse conhecimento e essa realidade vai se tornando cada vez mais forte. Né? Então, eu acho que a cura é possível? Eu acho que a cura é possível, desde que nós consigamos trabalhar caminhos criativos, caminhos diferentes para a esclerose lateral amiotrófica. Pode passar? Então, essa consciência que ele fala é uma energia sutil que nos permeia, nos une horizontal e verticalmente. Nos une. Então, cada pedacinho aqui de nós, cada um de vocês, cada um de nós, me incluo nisso, somos um pedacinho dessa consciência maior. E isso tem uma ligação vertical com o que algumas pessoas chamam de Deus, ou energia suprema, ou essência, enfim, né? Dependendo da religião, tem vários nomes. Mas essa união
E essa ligação com Deus é o que vai definindo a consciência que nós conhecemos aqui no nosso mundo, no ambiente que nos cerca. Pode passar? Então, se nós temos essa consciência, o ser ou ter, nós incluímos medo, raiva, ódio, poluição, intolerância, descrença, consumismo. Então, que caminhos comuns isso nos leva? É a consciência nossa coletiva, tá? Pode passar? Se nós mudarmos isso, então, a atitude nossa perante o mundo com relação a ser ou ter, confiança, amor, compaixão, preservação, respeito, crença, moderação, isso se torna uma realidade também. Depende da união dessa transformação coletiva, tá? É a teoria de física quântica, não é invenção da minha cabeça, tá? Pode passar? Então, esse doutoramento fala que é um trabalho de autoconhecimento e percepção. Um autoconhecimento nosso, a gente não pode falar dos outros sem ter o nosso próprio autoconhecimento, tá? A gente não pode falar de percepção dos outros, sendo que nós mesmos não nos percebemos, né? Eu e o mundo que me cerca sem ilusões, então, que é de fato, sem nenhum tipo de, como o Antônio falou, né? Você está ouvindo e de repente você faz uma interferência. Nossa, que pena, você já fez interferência. É uma ilusão que você quer, de fato, ajudar a pessoa, mas você já fez interferência. Então, se cria uma ilusão. Então, sem ilusão. Crença no amor incondicional. Aproximar-nos da nossa própria natureza divina. Então, todos nós temos uma natureza divina. Olha só, sou física quântica falando. Pode passar? E aí, a minha pergunta, na palestra que ele teve, eu estava muito afoita mesmo, porque eu gosto muito do que ele escreve. Então, na hora que abriu para perguntas da plateia, eu já levantei minha mão e falei, eu quero puramente o que o senhor pensa sobre milagres e cura. Né? É possível? Né? Aí ele contou que ele está fazendo treinamento de grupos, de workshops, e que doenças mais simples, que são psicossomáticas, elas são facilmente resolvidas, etc, etc, etc. Mas, porque eu falei, em casos de doenças degenerativas, em casos graves que não tem cura. Né? Mas, aí ele falou assim, a ciência ela tem que estudar esses casos, que tem um garotinho que ele teve um problema na perna, essa perna teve que ser amputada, e ainda bem que meu médico falou para ele que a perna não crescia, e que a perna começou a crescer, porque essa criança não tinha nenhum rótulo, ela não sabia o que é possível e o que não é possível. Se vai se tornar realmente uma perna de fato, eu não sei, né? Vai depender do contato que ela tiver, e, enfim, não sei. Mas é possível? Ele falou, é possível. São esses casos que a gente ouve falar, muito ligados à religião, né? Que a pessoa tem fé e realmente se cura. Então, por que não trabalhar? Eu não vou dizer, eu não sou preconceituosa, falar assim, vamos trabalhar na questão da fé, e vamos ter... Fé é importante, a gente não vive sem fé. Mas é importante não desistir. Né? Acho que legal voltar no tópico. Até hoje não tem cura, mas vamos trabalhar em direção a isso. Vamos trabalhar para isso. Tá bom? Próximo. E aí eu pergunto, o que é cura? Quantos aqui são pacientes com esclerose lateral amiotrófica? Depois de uma experiência de uma doença grave, né, a pessoa ela nunca passa em branco. Essa experiência ela vai ficar como uma marca, normalmente a gente pensa assim, uma marca negativa, né? A pessoa vai ter trauma, vai ter, né, muita dor com relação às suas lembranças e tudo mais. Mas a gente vê que nos casos de pessoas que se curaram com câncer, que tinham câncer, algumas doenças assim, que hoje em dia tem tratamento, né,
Antigamente não se tinha nada a respeito. Essas pessoas, elas têm um diferencial, elas têm uma cabeça diferente e se modificaram com esse processo. Né? É uma doença grave, é uma doença difícil? É. Mas é uma reformulação, é um reposicionamento perante a vida. Né? Como a doutora Vânia falou, a pessoa tem que se reposicionar, ela tem que se reescrever. Se não for assim, não é possível a cura, porque nós estamos falando de uma doença como um processo. Então, se esse processo não é revertido, não existe uma mudança radical, não existe possibilidade de mudança. Mas se a pessoa tem realmente lá no fundo, essa vontade de mudar, vamos tentar, né? Vamos ter a disposição de tentar. Eu acho que isso é possível. Então, vamos fazer, dia após dia, minuto após minuto. Tá bom? Se é possível reverter, depois de uma doença que você tem atrofia muscular, será que esse músculo vai voltar a ser o que era antes? Eu tinha um bíceps maravilhoso, será que ele vai voltar a ser aquele bíceps que eu tinha antes? Talvez não. Isso é cura? O que é cura? Cura a que nível? Físico, mental, emocional, espiritual. Do que nós estamos falando aqui? Tá? Pode passar? Então, a pergunta da doutora Mitch foi: o que você está fazendo para participar da criação da realidade que todos nós compartilhamos? Essa pergunta é uma pergunta para cada um de nós: médico, cuidador, paciente, fisioterapeuta, teórico, psicólogos, enfim. O que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Próximo. Esclerose lateral amiotrófica. Próximo. Então, bi. Tá? Ser e fazer, ser e fazer. Próximo. Eu tive a oportunidade de assistir uma aula de ecologia e sustentabilidade, tá? Da doutora Waverly Neuberger. Foi uma aula maravilhosa. Ela tocou num aspecto, como a doutora Mitch estava falando. A doutora Cari hoje falou também dos gibis, né? Das revistas em quadrinhos. Então ela tocou num ponto que, em 1922, 1928, existiam quadrinhos, né, desenhos, falando em revistas científicas, ciência e invenção, falando na possibilidade do homem voar sem nenhum tipo de aeronave, né, ele por si só. E aqui em 2008, então, a gente tem a criação do modelo, né, que o homem realmente não voa. Né? Então, a diferença de 80 anos. Então, lá no passado, se pensou a criatividade do homem, né? Desenhou, projetou isso e isso se torna realidade. Próximo. Tem um desenho de 1921, nos Estados Unidos, que mostra lá a figura de um homem sentado como se fosse uma videoconferência na internet, né? Você falando com a pessoa, aí naves voando pelo céu, né? Vários equipamentos aqui, aparelhos, uma cidade grande, enorme, uma reprodução do que nós queríamos e o que realmente, de fato, se torna realidade. Próximo. A questão de transmissão a longa distância, isso em 1930. Próximo. Aqui, compra através da televisão, né, você pega um aparelhinho, você tem um telefone, liga, né, aqui é a mesma coisa, a pessoa falando através de uma telinha, isso em 1923. Próximo. E hoje, então, o que nós projetamos para o nosso futuro? Então, filmes que saem, né, desenhos que nós vemos, o que nós queremos para o nosso futuro? Então, é a máquina, guerra, a destruição, você não vê um verdinho, uma folhinha verde no horizonte, né? É lixo atômico. Né? O que nós queremos? E o desenho do Hulk, então, o quadrinho do Hulk, o que nós queremos? É a cura através de biologia molecular, terapia gênica,
né? Célula-tronco. Pode passar? E aí tem uma frase muito interessante que ela colocou, de Peter Drucker: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, estou convocando vocês agora, hoje, aqui, a fazermos uma criação coletiva do que nós queremos nos próximos anos com esclerose lateral amiotrófica. Tá? E quem tiver disposição, interesse, né, vigor, saúde, entusiasmo, criatividade, quanta coisa, que se empenhe, então, em pesquisar essa doença, que é uma doença, nós falamos, é uma doença complexa, realmente, mas alguma coisa nos une, uma ligação especial, realmente. Todos os profissionais, tem muitos profissionais que não se identificam com o setor e realmente passa e vai embora. E tem muita gente que tem uma identificação e que realmente quer trabalhar em prol dessas pessoas. Né? Então, acho que isso é importantíssimo, é um sinal que eu acho que isso é especial, realmente. Pode passar? Então, vocês conhecem Cora Coralina? Cora Coralina, ela escreveu o primeiro livro dela com 75 anos de idade. Ela só cursou até a 4ª série. Ela viveu, foi dona de casa, trabalhou cozinhando, enfim, né, casou e acompanhou o marido. E aos 75 anos ela resolveu que ela queria escrever. E ela escreveu. Ela é do interior de Goiás, então ela escreveu sobre coisas simples, simplicidade, né, da vida que ela observava, a experiência que ela viveu. Então eu escolhi esse trecho aqui. Então não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, isso transmite muito do que eu quis falar para vocês hoje. Então, logo após o término dessa aula, vão começar as oficinas, e lá tem a equipe da medicina chinesa, que ele vai estar desenvolvendo atividades que a gente faz no nosso ambulatório. A medicina tradicional chinesa, ela tem a bagagem teórica, conceitual dela é muito grande. Mas eu fiz essa pergunta: como que vocês acham que uma agulha, que a acupuntura é uma das técnicas, é a técnica mais conhecida, né? É a acupuntura, é a meditação, que hoje em dia está em moda, né? Qigong, tem massagem, tem orientação para dietoterapia, tem fitoterapia. Então tem um monte de técnicas, né, que a gente utiliza. Como que uma agulha espetada na tua mão pode fazer tudo isso? Né? Uma coisa... Porque a acupuntura fala muito de energia, né, que circula. Mas por que uma agulha espetada na tua mão modifica o aspecto espiritual, o aspecto material, o aspecto emocional? Todo mundo sai numa questão da acupuntura e fala: estou relaxado, estou tranquilo. Por quê? Vou dar a resposta. Porque a acupuntura, se ela for levada aos seus princípios mesmo, então, a acupuntura ligada com a medicina tradicional chinesa, eu estou fazendo uma modificação do aspecto energético, mas eu estou trabalhando a consciência dessa pessoa. Então, a inserção de uma agulha na mão, na verdade, é uma oportunidade que essa pessoa tem de ampliar a sua consciência. E aí, a partir disso, a ampliação dessa consciência, a gente falou de consciência que nos une, a consciência coletiva, né, horizontal e a vertical com relação a Deus. É uma aproximação espiritual, é uma oportunidade que você tem de estar consigo mesmo. E aí resolver esses
seus problemas, conflitos, coisas que nem você mesmo às vezes sabe que estão lá, tá? Mas é uma viagem profunda se ela for bem realizada. Meditação e Qigong já é uma coisa mais ampla, uma técnica que vocês vão ter oportunidade de conhecer, que aqui ele vai estar realizando lá embaixo, onde você faz uma série de exercícios e você se sente diferente. Mas não é um percurso, não é uma coisa que você faça um dia e vai resolver o problema da sua vida. Isso é uma coisa constante, é todo dia. É uma modificação diária. Porque se nós temos preferências, essas preferências elas vão tomar conta do nosso ego e de repente eu vou ter vontade de comer uma tortona de chocolate ao invés de comer uma cenoura, né? Mas não importa, eu posso fazer isso, desde que a minha disciplina faça com que eu volte ao meu equilíbrio. E eu faço a tentativa de me manter em equilíbrio mesmo com a torta de chocolate, todos os dias. Então, é um trabalho de disciplina, mas vale a pena? Vale, porque traz uma transformação importante. Tá? Posso passar? Então, aqui, o Paulo Eduardo Ramos, que é fisioterapeuta lá no ambulatório, acho que ele já desceu, né? Para o subsolo, para a gente fazer as atividades, o Celso, Antônio Neves, a Bruna, a Tereza Elisa, a doutora Marta Pradella, a Emília, de Souza Bolho Oliveira, tá? Não é por acaso, ela contribui lá, ajuda com a sala de espera com nossos pacientes. Eu espero que essa aula seja mais de reflexão, que sirva para vocês abrirem outras possibilidades na mente de vocês, e que, de repente, a gente construa essas respostas conjuntamente a longo prazo. Tá bom? Então, muito obrigada. Antes de descermos, a coordenação pede